Sodecá, pessoas eruditas, eu sou o Ricardo, bem-vindo ao Bode para Milhões. E eu sei que eu estou atrasado, mas infelizmente o trabalho chama. Então vamos aqui aproveitar um tempinho de folga entre os afazeres laborais e fazer a revisão do episódio 2 de Rainbow Prince. Que foi um bom episódio, não teve nada de especial, não teve nada de muito significante, mas é um episódio que foi numa linha tênue, numa linha fluida. Ele conseguiu levar bem o segundo episódio e fazer com que a história caminhe um pouco mais para frente, o que é importante, porque geralmente quando se vê de um primeiro episódio muito agitado, cheio de coisas, apresenta muita coisa, muita linha narrativa, e depois muitas vezes pode se deixar cair a qualidade no segundo episódio. Ou seja, a explosão do primeiro episódio, logicamente, ela diminuiu no segundo episódio, mas eu acho que o interesse pela narrativa do segundo episódio, ela não fez com que, pelo menos o meu interesse particular pela série diminuísse. E meu porquê, eu sou muito difícil de deixar uma série incompleta. Love by Chance 2, ou seja, Chance to Love, é um caso à parte. Mas no caso dessa daqui, eu pretendo, mesmo com uma qualidade decaindo nos próximos episódios, eu espero que não aconteça, levar essa série BL Filipina musical até o último episódio e fechar esse ciclo de revisão, de análise, já que esse é o primeiro ciclo de análise aqui do canal, então eu pretendo abandonar. Bom, uma coisa que eu quero logo destacar foi a introdução com aquela musiquinha de mistério ali de A Bela Fera, porque lembram que eu falei no primeiro episódio que aquilo lembrava muito o musical da Disney, e aqui eu acho que isso já confirmou que eles estão usando basicamente a mesma estrutura, o caminho narrativo de musicais da Disney, para abrir a mente, para terem a ideia de como fazer um musical BL, considerando de que esse musical BL ele é o primeiro musical BL filipino. Tem muita gente dizendo aí que ele é o primeiro musical BL, porém eu já fui informado que tem um musical BL tailandês, Siansinoi, que foi produzido, se não me engano, em 2020 ou 2021. Mas se eu ainda não assisti. Mas, logicamente, pelo que eu já vi, pelo que já me contaram, pelo que eu já li, ele é realmente um musical. Então o Rainbow Prince sai da categoria, sai da primazia de primeiro BL musical. Ele é o primeiro BL musical filipino, mas como já tem essa outra produção musical lá na Tailândia, então eu não sei outras, mas se for essa Siansinoi a única antes de Rainbow Prince, então ela ganha a primazia como sendo o primeiro BL musical da história. Mas voltando aqui para a nossa questão, o segundo episódio ele começa onde o primeiro terminou, ou seja, lá no desafio do baile. E isso foi importante e que me acendeu duas coisas nessa cena. O príncipe está exilado e sendo procurado por capangas lá do príncipe usurpador, que é o tio dele, e ele saiu da casa, do esconderijo dele sozinho, se movimentando pela cidade, sem nenhuma segurança, e conseguiu encontrar a boate em que o Mike e a Juniper tinham ido. Então é um detalhe, não apareceu antes como foi que ele descobriu que a Juniper e o Mike estariam ali na boate. Ele não apareceu como o caminho. A minha suspeita, então, para dar uma explicação lógica para isso, é que ele deve ter usado de espionagem. E é bem capaz dele ter usado, ele mesmo feito o serviço de espionagem para descobrir tudo isso, e ele aparecer justamente na hora em que o Mike foi chamado lá pelas amigas drag queen dele para participar daquele desafio. E novamente chamo a atenção a personalidade atirada
do Zen, que já tinha sido mostrado claramente lá na cena do bar, quando ele falou pro Mike que queria devorar o Mike todinho. E o Mike, ele ainda está, eu não sei se eu posso dizer assim, se ele ainda está tímido por ter terminado com o Kevin recentemente, ou se isso é da personalidade dele, porque ainda não temos muito ainda para perceber e para analisar a personalidade do Mike. Porém, o Mike ficou muito tímido e ficou muito incomodado ao perceber que o Zen, né, ele estava se jogando para cima dele, mesmo ali na boate, no palco, na frente de todo mundo. E o fato deles caírem, né, e o Zen praticamente ia parar o Mike ali na frente, aquela troca de olhares fulminante, do tipo assim, eu quero você para mim, eu quero te devorar, que deixou o Mike amedrontado. E o Mike acabou fugindo ali da boate e deixou as amigas dele completamente sem saber o que estava acontecendo. Logo em seguida, nós temos a preocupação dos guardiões com o príncipe Zen, quando o Angel ele fala dessas preocupações, da segurança dele, da segurança do príncipe. Lógico, ele é um príncipe herdeiro de um outro país que está exilado, correndo risco de vida, porque o tio dele com certeza o quer morto, para que a garantia do tio no trono permaneça. Ele precisa do legítimo herdeiro eliminado. É bem capaz da série ir por esse caminho de tentar assassinar o Zen, mas como ela é uma série bem ao estilo Disney, e isso já está confirmado, ela é uma série bem do estilo Disney, é bem capaz de que isso seja colocado muito, mas muito leve, que é para não destoar da leveza da narrativa, né? Ou seja, uma cena de assassinato violento não cola nessa série. Então não vamos ter aí uma tentativa de assassinato ou alguma coisa aí que venha a botar o Zen fora da linha sucessória, mas nós já sabemos, já prevemos que bem capaz de ir lá terminando, ele voltando para Zurbânia e assumindo o trono, e vamos ver como é que vai ficar a situação do Mike nessa história lá no final. Mas vamos primeiro nos atentar aqui para os ocorridos no segundo episódio. Então, o Angel, ele fala que o Zen ele precisa de segurança, mas ao mesmo tempo ele precisa também de um espaço para ser ele mesmo. E logo a seguida, eu acho que foi a Helena que sugeriu saírem para passear com o cachorrinho Chuck Chuck. E eu achei curioso que o Chuck Chuck ele não anda na guia, né? Ele anda no carrinho de bebê. Isso é bem curioso. Vamos dizer que isso daí é uma frescurite do príncipe, ou uma frescurite lá da realeza. Eu digo que não, porque mesmo nós plebeus tem muita gente aí que é cheia de frescurinha com os seus animais de estimação. Então é bem capaz disso acontecer na vida real, né? E aí nós vamos para um outro momento, que é o Mike sendo perseguido pelo Kevin ali no passeio. Anteriormente, o Kevin já tentou se aproximar do Mike, pedir desculpa pela traição dele, porque ele era namorado do Mike, e meter um chifre no Mike. E o Mike está desgostoso. O Mike terminou o namoro com ele quando descobriu a traição, e o Mike não quer o Kevin por perto. E o Kevin está insistindo porque o Kevin ele quer voltar a namorar com o Mike. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu percebi que o Kevin ele tem a típica postura de macho cretino alfa que trai seu namorado, ou trai a sua namorada, trai a sua esposa, e quer justificar essa traição com amor, com uma promessa de fidelidade que ele já quebrou anteriormente. Lembrando de que, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, namoro é compromisso. Então, se nós estamos namorando, estamos compromissados, você não tem autorização para ficar com ninguém, porque você está num relacionamento afetivo, amoroso e sexual comigo.
tá? E, logicamente, ele quebrou esse voto. Quando duas pessoas começam a namorar, não precisa nem falar um voto de fidelidade. Você tem que ser fiel àquela pessoa. Você vai construir um relacionamento com ela. Então, não precisa, não tem teorias que você precise ler para saber de que mesmo estando num namoro, esse namoro tem que ter fidelidade. Porque com certeza você não vai gostar do outro mexendo o chifre em você. Né? Então ele persegue o Mike. E o Mike ali está muito ainda na diplomática. Eu não sei quanto a vocês, comenta aí, mas o Mike, para mim, ainda está muito na diplomacia com relação a afastar o Kevin dele. Porque se fosse eu, já tinha mandado para o quinto dos infernos, para o raio que o esparta de maneira bem grosseira, e deixei bem claro: não quero você perto de mim. Você fez isso, assado, cozido e guisado, então voa, cara. Voa, mas o Mike ainda está muito embolado ali, não sei se é a questão se ele ainda nutre algum sentimento pelo Kevin, e se ele nutre ainda algum sentimento pelo Kevin, logicamente que isso vai ficar mais difícil, mas se vê claramente que ele ainda não tem forças para repelir com violência o Kevin da vida dele, para dar um basta. Tanto que o Kevin vai passar boa parte da sequência, ou melhor, praticamente toda esta sequência, ao lado do Mike. Logo em seguida, nós temos aquele patético no sentido de dar pena mesmo, do sequestro do Zen. A atriz que faz a Juniper, que ela chega na hora em que ela está vendo o Zen ser sequestrado, a interpretação dela foi tão péssima, mas tão péssima, que eu caí na gargalhada. Eu fiquei com vergonha alheia daquela moça, porque a cena também, ela foi muito mal construída, ela foi muito mal escrita, tá? Eu acredito que o roteirista, ou a roteirista, eu não sei se é homem ou se é mulher, tentaram fazer ali uma ceninha engraçada, com eles fazendo aquele jogo de adivinhação, e ela calada, ela tão assustada, né, que não consegue falar, porque nós sabemos que a pessoa, para não conseguir falar, numa situação dessa, ela tem que estar num estado de pânico. E eu acho que com certeza não estou nesse estado de pânico na hora. E aquela brincadeira de adivinhação deles, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei ridículo aquilo. Muito ridículo. Se fosse uma situação assim, vamos brincar mesmo de adivinhação, seria uma coisa, mas aquilo não é uma hora de adivinhação de uma letra, uma palavra, primeira letra lá. E enquanto isso, ele já estava lá na frente, com o sequestrador, e foi parar, não se sabe aonde. E logo depois, nós descobrimos que o sequestrador é o Sr. Wang, o Mr. Wang, e ele é tio do Kevin, tá? Por ironia do destino, e nós vemos na sequência, ele tem uma galeria, né? E não ficou bem claro se na verdade ele é um gangster, florzinha no sentido de ser um gangster bonzinho, um gangster estilo Disney, ou se ele é um empresário ali que tem galeria, que tem um bar, tá? Onde os meninos foram no primeiro episódio, que teve aquela tentativa de sequestro, né? E ele mandou sequestrar o Zen. E ele mandou sequestrar o Zen porque ele acha que o Zen foi o responsável pela destruição do bar dele, né? Aquela sequência em que a Helena chega e arromba a porta e o Zen, o Mike, que perguntou para ela se ela era tipo uma viúva negra, né? Aquilo foi bastante engraçado. Tá, tudo se resolveu ali, descobrimos que o Kevin é sobrinho do Sr. Wang, o Sr. Wang já meteu o olhão na Helena, já partiu pro ataque, gostei dele nesse ponto, não deixa para depois, você meteu o olhão, você tá afim, jogue-se, meu amor, tá? Vamos ver o que acontece, né? Como o próprio
Zen falou lá no primeiro episódio, né? Depois de dar em cima do Mike pela primeira vez. Assim, a vida é muito curta para ser tímido. Então, o senhor Wang também ele é das meus. Ele não é nem um pouco tímido. Ele vai pro ataque e vamos ver o que acontece. Agora vamos saber se ele vai conseguir conquistar a Helena, né? Com seus dotes de Don Juan. Aquele ator é bonito. Ele não faz meu tipo, mas com certeza ele deve agradar muita gente ali, mas ele é um homem atraente. Então, vamos ver se a Helena ali, a viúva negra, vai dar um espaço para ele. Eu já estou torcendo para os dois. De fato, já estou torcendo para que a Helena ela se arranje com o Sr. Wang lá no final da série, né? E aí passa tudo isso, se resolve, eles pegam o Zen de volta e nós vamos lá para a cena do carro, onde os guardiões eles mostram pro Zen que eles já perceberam que o Zen ele já está de olho grande no Mike e já está sentindo ciúme lá do boyzinho, tá? E ele fica meio assim... meio surpresinho ali, mas nada que abale, né? Na verdade, ele já está afim do Mike desde que ele viu o Mike ali no salão, antes naquela cena em que ele meteu aquele olhão no Mike, tipo assim, eu quero te devorar, né? E deu lá na sequência do passeio turístico. E mais à frente, né, nós temos a conversa entre o Kevin e o Mike, porque lá no passeio, lembra que o Mike acabou voltando pro hotel com o Kevin. E nós temos aquela conversa, aquela mensagem direta, aquela MD entre eles, que o Kevin novamente tenta convencer o Mike a perdoá-lo e voltarem a namorar, e o Mike deixa claro de que ele não está querendo esse namoro novamente, porque ele lembra que o Kevin foi infiel. E aí, mais à frente na sequência, nós temos aquela cena da conversa entre Zen e os seus guardiões, que são a Helena e o Angel, ou Angel, né? Que prometem segurança pro Mike e ele já fica feliz. Ou seja, o queridinho dele já está ali, pelo menos com uma parte de segurança garantida, já que os seus guardiões com certeza são treinados em segurança pessoal, principalmente a Helena, né? E já prometeram que não vão deixar acontecer nada com o Mike, porque, lembrando daquilo, os dois já perceberam de que o Zen está interessado no Mike, e não é um simples interesse, já é um interesse ali já mais afetivo, já mais amoroso. E mais à frente, nós vemos que a rainha está prisioneira do príncipe usurpador, né? Tem aquela conversa tensa entre eles, e nós não sabemos o que aconteceu com o rei, aonde está o rei, se o rei ele está prisioneiro ou se o rei não está prisioneiro. Eu suspeito que tenha acontecido alguma coisa de ruim com o rei, mas vamos ver aí mais para frente o que pode acontecer. Então a rainha não fugiu, a rainha continua em Zurbânia, eles conseguiram fazer a fuga somente do príncipe, e a rainha ainda está ali na posse do príncipe usurpador, tá? Isso, o fato do rei estar desaparecido, ou seja, o rei não apareceu aqui nesse episódio, nós vimos só a rainha ali, isso provavelmente é consequência de uma doença do rei. Tá? Eu já estou suspeitando aí de que o rei tenha ficado doente, tenha morrido, e isso é que levou o príncipe a regimentar militares, a regimentar nobres, a regimentar homens de poder que o apoiam a dar o golpe de Estado e usurpar o trono. Então, logicamente, porque só o príncipe sozinho não ia conseguir fazer a usurpação se ele tivesse a guarda real, o exército, nobres e
empresários ricos de Zurbânia, todos eles ainda se mantendo fiel ao rei morto, caso o rei já tinha morrido. Então, com certeza aconteceu alguma coisa ali com o rei, e o príncipe se aproveitou disso para fazer o golpe de Estado, né? Temos ali também a cena em que o Zen ele é chamado a atenção pelo rei, pela sua personalidade festeira e irresponsável de adolescente que não se tocou ainda de que vai ser o próximo rei e que terá que assumir as administrações do Estado. Não sabemos ainda se a Zurbânia ela é um reino parlamentar, ou seja, o rei é o chefe de Estado, enquanto que o primeiro-ministro é o chefe de governo. Ao que parece até agora, ele é um reinado absolutista, ou seja, o rei é chefe de Estado e chefe de governo. Mas, de repente, pode mais para frente aparecer um primeiro-ministro. E se o primeiro-ministro apareceu, eu acabei não lembrando. Se vocês lembram, coloca aí nos comentários. Mas isso é um fato que podemos resolver mais para frente, sabendo se Zurbânia é parlamentar ou não. Tá? Então, tem toda aquela conversa do Zen com o pai dele, e mais à frente aparece lá a conversa dele com o primo Malik, que é o príncipe filho ou melhor, o Malik é o outro príncipe que é filho do tio do Zen. Gente, eu ainda não gravei o nome do príncipe, irmão do rei, tá? O príncipe usurpador, vou chamar de príncipe usurpador. Lá no próximo vídeo eu vejo qual é o nome do personagem do príncipe herdeiro, né, do príncipe usurpador. Eu prometo aprender para a terceira revisão o nome do príncipe usurpador, para eu falar o nome dele ao invés de ficar chamando de príncipe usurpador, mas eu acho que vão acabar se acostumando a me ouvir falar príncipe usurpador, porque o tempo todo eu vou lembrar que ele é um usurpador, tá? Então ali aparece o Mari, que tem aquela conversa com o Zen, com conversas de príncipe, e aqui eu chamo a atenção para a sequência final, porque a série ela está sendo dividida, ela está sendo transmitida do mesmo jeito que a GMM transmite as suas séries, ou seja, cada episódio é dividido em 4 partes. E nós já sabemos que isso daí é para gerar mais propaganda, para assim eles ganharem mais dinheiro em cima das visualizações. Tanto que a Oxenfilm já divulgou a numeração de visualizações no YouTube de cada parte, e cada parte tem uma numeração diferente, ou seja, não foi a mesma quantidade de visualização para cada uma das 4 partes do primeiro episódio. Somando tudo, se eu não me engano, já deu mais de 100 mil visualizações ou mais de 1 milhão de visualizações. Tá? Eu vou verificar isso e coloco aqui na legenda o número exato de visualizações que o primeiro episódio já teve, mas ele não teve a mesma quantidade de visualizações em cada uma das partes, né? Então, assim, a sequência final ela trouxe justamente a parte musical do episódio. Foi um dueto cantado entre o rei e a rainha, falando da personalidade do Zen, das suas responsabilidades, e que eles acreditam que o filho deles vai amadurecer e mais à frente, na fase adulta, ele vai ter condições de assumir o trono. E aí eu abro a discussão com relação à questão da construção, não somente do episódio, mas com relação à construção da série. Porque vocês viram ali que a série ela começou muito musical, ela teve aquela sequência de abertura musical, ainda teve outros números musicais. A música de fundo ela é mais destacada, tanto que ela tem um volume um pouquinho
maior, mas as 3 primeiras partes do segundo episódio não teve nada de música. Porque a música ela ficou para a última parte somente quando foi necessária. Então, é uma decisão que aí lembra as produções da Disney, por exemplo, lá em Mulan, que a produção da Disney ela decidiu de que as canções só iriam aparecer em Mulan quando fossem necessárias, para que se encaixasse perfeitamente na história e não ficasse aquele monte de música desnecessária toda hora, atrapalhando o desenvolvimento ali do enredo, atrapalhando o avançar da história, né? Parando com música, porque queira ou não, a música ela vai dar uma parada na sequência narrativa. E eles foram bem inteligentes de deixar a música somente na hora necessária. Mesmo que fosse lá no final do episódio, foi bem encaixada. Então, assim, nós tivemos 3 partes, que foi puro diálogo e agitado, porque na verdade foi um episódio agitado por conta do sequestro do Zen, a busca por ele, e depois a parte de conversa do Kevin com o Mike, e as preocupações do rei com o filho dele mais à frente, como o legítimo herdeiro do trono, e se ele vai abandonar essa vida de farrista para se preparar para os pesados fardos do trono. Tá? Então, nós tivemos aí essas 3 linhas narrativas no enredo de hoje. E fecha com essa questão musical pontual, antes do desmaio do rei, que é o grande desfecho do episódio 2. Ou seja, confirma ali que o rei está doente, que ele não está num bom estado de saúde e que isso provavelmente será a causa do golpe de estado que o irmão dele, o príncipe usurpador, vai dar. E aí termina o episódio nesse gatilho dramático para o terceiro. E na prévia do episódio 3, nós vimos que o príncipe Malik chegou nas Filipinas, chegou lá em Manila e foi se hospedar no mesmo hotel em que o Mike ele trabalha, e ele acaba reencontrando o Zen e a Helena, o que causa ali um abalo neles e uma preocupação. Nada mais foi dito isso, então isso daí foi deixado como uma prévia de tensão para o terceiro episódio, e assim nós finalizamos essa review de hoje. Nós nos encontraremos então agora no próximo vídeo com a revisão do episódio 3, e não esquece de deixar o seu gostei aí, que me ajuda bastante. Inscreva-se no canal para ajudar também, se não for inscrito, faça a divulgação, compartilha com os amigos que estejam assistindo o Rainbow Prince, e deixe comentários aí também para nós conversarmos, né? Deixe comentários, vamos conversando através dele, do que vocês estão achando de Rainbow Prince. Estão gostando? Não estão gostando? Estão achando mais ou menos, mas mesmo assim estou levando? Então vamos conversando aí nos comentários. E não esqueça de seguir o Boss Love para Milhões lá no Instagram para conteúdo praticamente diário que é carregado por lá. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!